as dondocas lá do condomínio compraram terreno, fizeram as suas casas, vão tomar o banho delas lá na piscina, querem fazer um topless. E os caras do condomínio lá dos apartamentos estão lá com binóculo assim. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Luane Almeida e o vídeo de hoje é sobre engenharia civil. Se você está pensando em comprar um terreno em um condomínio daqui da cidade de Manaus, se liga nessas dicas para você comprar um terreno perfeito para a sua obra. Se você planeja comprar um terreno em rua pública, em conjunto ou em bairro, aí tem que se inscrever no canal, que aí o próximo vídeo dessa playlist é que vai dar essas dicas específicas para você, tá bom? Então vamos começar esse vídeo com as dicas? Orientação solar. Nascente point, você sabe o que isso quer dizer? Nascente, terreno que pega o sol da manhã na frente, terrenos mais valorizados. E os points geralmente são mais baratos, por quê? Porque eles pegam o sol da tarde na frente. E como a gente está falando de uma cidade extremamente quente, que é Manaus, né? Então o que valoriza as coisas aqui em Manaus? Um lugar onde você vai economizar com ar-condicionado, tendo um terreno que vai pegar ali o sol da manhã pela frente. Aí, Luane, só existe dois tipos de terreno, ou pega o sol da manhã ou pega o sol da tarde? Não. Existem os terrenos intermediários. E aí o valor deles vai ser variável, aí depende, eu não consigo te dizer se ele vai ser mais valorizado ou não. Eu, pessoalmente, adoro o terreno intermediário. Eu acho ele muito mais fácil de trabalhar do que o nascente point. Porque se vocês forem parar pra pensar, um terreno nascente tem uns fundos do terreno extremamente ensolarado com o sol da tarde, que é quente. Então ele também tem problemas a serem resolvidos. O intermediário, eu acho... Outra coisa que você tem que prestar atenção é com relação à documentação. Porque se o terreno tá todo ok, com a documentação toda bonitinha, você pode de repente comprar financiado aquele terreno. Se você não consegue comprar financiado porque tem algum problema de documentação, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Pedir um desconto para você regularizar a documentação. E aí eu já vi várias vezes isso acontecer, onde o terreno tá ali em débito de IPTU, tá com algum problema ali, que falta alguma coisa, você paga. Às vezes esse débito é de 5 mil reais e você consegue um desconto de 10 mil reais. Então assim, vale a pena negociar se você quiser tomar essa dor de cabeça para si, para conseguir um desconto ali. Até mesmo porque, como ele está com problemas, ele não vai conseguir ser financiado. Então, às vezes, o simples fato de você não conseguir financiar o terreno já significa que você vai conseguir um descontinho nele. Aí, esse próximo item, gente, ele é bem interessante. É com relação à vizinhança. Se os terrenos limítrofes, né, o do lateral direito, lateral esquerda, e o dos fundos, o da frente não interessa, porque tem a rua, né? Mas se esses terrenos ao redor do terreno que você está pensando em comprar são encostados, ou seja, se eles foram construídos bem na extrema do terreno, ou se eles mantiveram um afastamento, e se esse afastamento foi feito com ou sem abertura, ou se os terrenos do lado são lotes. Então vamos lá, passo a passo para não ficar confuso, tá? Primeiro exemplo então, você vai comprar um terreno que ele tá todo vegetado ainda, tá cheio de árvores. Tem um condomínio aqui em Manaus que tá para entregar, que chama Mosaico, na Ponta Negra. Ele vai ser entregue ainda com vegetação. Então a pessoa que comprou um terreno ali, ela vai ter que já ter um custo de cara de desmatar aquele terreno, de tirar a vegetação, limpar e deixar ele pronto para você chegar com o material. E aí vamos para um outro exemplo, é quando o terreno é só com terrenos ao redor. Então você vai comprar um lote de terras, por um exemplo, tá? Que é o lote padrão aqui de Manaus, 10 por 25, 10 metros de frente por 25 de fundo. E aí o terreno do lado é um terreno, um lote ninguém construiu, do outro lado a mesma coisa e nos fundos também. O que acontece? Eu não gosto de comprar terreno desse jeito. Assim, se eu tiver como procurar um pouquinho mais pra ver se eu encontro algum que já tenha casa construída, eu prefiro. Por quê? Porque eu não sei o que aquele cara vai construir ali. Eu não sei se aquele vizinho vai fazer uma construção completamente louca, completamente... que pode até colocar em risco a minha casa, entendeu? Então eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de terreno. Aí agora a gente vai pra um exemplo que costuma valorizar um terreno. É quando as casas do lado são afastadas. Então, elas mantiveram aquele afastamento mínimo da prefeitura, ou de 1,5 metro, ou de 2 metros, e aí abriram ali suas janelas e tudo mais. Claro, né, vai ter um muro dividindo aquilo ali. E por que eles costumam ser mais valorizados? Porque quem compra esses terrenos geralmente está pensando em quem? Vai construir a casa encostada, né? Então você vai ganhar espaço, em teoria, né? Vai construir a casa encostada no muro. E lembra aquilo que eu falei em outro vídeo sobre infiltração? Quando você encosta a casa no muro não tem tanto problema, né? Porque o afastamento do vizinho vai meio que servir para ti também. Você só tem que fazer uma impermeabilização boa para encostar a sua parede no muro do vizinho. O que eu não acho legal é encostar a sua casa na casa do vizinho. Mas se for no muro, aí vai ter ventilação através do corredor do vizinho. E o próximo exemplo é quando tem um terreno onde todas as casas ao redor já foram construídas e são encostadas. Então, o lado direito é encostado, o lado esquerdo é encostado. É o exemplo deste terreno aqui onde a gente construiu a nossa casa. E o que costuma acontecer com esse tipo de terreno? Ele desvaloriza, ele perde valor.
Porque quem compra esse terreno vai ficar meio acuado de construir uma casa encostada com medo de infiltração. Com toda razão. Ai, Luane, tu é engenheira civil, mana, por que tu compra um terreno desse, amiga? Porque você consegue desconto. Ele fica muito mais barato, porque ele é desvalorizado. Só que a engenheira aqui já queria fazer corredor dos dois lados. Vejam bem, se eu vou deixar corredor nas duas laterais, que diferença vai fazer a casa do vizinho estar encostada ou não? Na verdade tem uma diferença sim, é na questão da privacidade. Como as casas são encostadas, não tem barulho de vizinho chegando pelas laterais, porque como as casas dos vizinhos são encostadas e a gente está num condomínio, eles não abriram a janela. Olha, pelo Código de Obras, pelo plano diretor da cidade, você não pode abrir janela no limite do muro, né? Se você construir ali no limite do muro, você não pode abrir janela. Por quê? Quando você abrir uma janela, você vai dar de cara com o quê? A casa do vizinho, né? Como a gente tá falando de um condomínio, onde as coisas funcionam um pouquinho melhor, há uma fiscalização maior, eu tenho certeza que esses vizinhos não vão abrir janela pra minha casa. Por isso que é interessante comprar, tá? Então essa dica aí não vale para o bairro. Próximo item é com relação ao relevo, topografia do terreno. Se ele é mais alto que o nível da rua, se ele é muito mais alto que o nível da rua, mais baixo ou muito mais baixo. E aí qual que é o ideal? O ideal é quase no nível da rua. Ali um pouquinho abaixo ainda tá ok. Muito abaixo do nível da rua, você vai ter que comprar barro ou areia para aterrar ali. Se ele for muito acima do nível da rua, provavelmente você vai acabar tendo que pagar um dinheirinho, não só alugando uma retroescavadeira ali para tirar barro ou areia, né, tirando um pouco, cortando aquele terreno. E por que é interessante ser do limite da rua ou um pouquinho abaixo? Porque a obra ela vai naturalmente gerar volume de aterro. Então você pode usar esse próprio volume que a obra cria para aterrar. E de onde é que vem esse volume? Da fossa. No condomínio que a gente mora, a gente é obrigado a fazer um filtro. Então, no filtro, quando você for cavar, vai sair barro. E durante a obra, a gente vai rasgando a parede para colocar tubulação hidráulica ali nos banheiros. A gente corta cerâmica, né? A gente vai fazer cortes e isso vai gerando o quê? Entulho. Ou você vai pagar para tirar esse entulho da obra, ou você pode usar ele de aterro. E foi o caso aqui da obra de casa. A gente comprou um terreno que é praticamente no nível da rua. E a gente usou o aterro da fossa, do filtro e do quebra-quebra natural da obra para aterrar essa casa. E aí ela fica um pouquinho acima do nível da rua pronta, o que é excelente para evitar que entre água de chuva, né? Mas ao mesmo tempo a gente não ficou com uma altura gigantesca. Ai, mas Luane, é melhor comprar um terreno altão, que aí eu vou ter minha casa altona, com uma vista muito mais bonita. Não tem nada a ver isso aí, eu faço minha casa super alta. O problema na casa super alta é a garagem, né? Porque se você for parar pra pensar, você precisa interligar a rua à sua casa com uma rampa para que o carro suba na garagem. E aí, se esse desnível for muito acentuado, a rampa vai ficar assim, ó. E aí vai ficar aquela rampa que você puxa o freio de mão no talo pro carro não descer. Fica horrível, né? Fica bem complicado. O que eu gosto de sugerir quando o cliente compra um terreno muito alto, assim, pra não gastar muito dinheiro tirando aterro às vezes, quando o terreno é muito alto. Vejam bem, aqui o nível da rua e aqui o terreno. Aí, pra não ficar uma rampa super inclinada, a gente faz a garagem num nível um pouquinho mais baixo, ali no máximo 18, 20 e poucos centímetros abaixo. Então cria um degrau entre a casa e a garagem, pra que essa rampa fique menos inclinada. Mas isso aí eu já tô resolvendo o problema que eu espero que você não tenha. Eu gravo sem ar-condicionado, o barulho, sabe aquele barulho do ar-condicionado pra não atrapalhar o áudio do vídeo. Porque eu não tenho microfone e eu gravo com o áudio da câmera. Gravando isso aqui 2 horas da tarde, mano. Como a gente tá falando de terreno em condomínio, a próxima dica é com relação à localização do terreno dentro do condomínio. É mais interessante ali perto da rua principal, perto da guarita, perto do limite do condomínio, aonde? E aí você vai me perguntar, é claro que perto da portaria é mais seguro. Não necessariamente, meu anjo. Tá? Por exemplo, a minha casa fica no final de uma rua e tem um posto de vigias que fica a uns 10 metros da minha casa. Então assim, eu não tô perto da portaria, mas eu tenho guarda aqui 24 horas, bem pertinho de casa. Por sinal, rouba até um pouco da privacidade, né? Quero ficar ali de biquíni ali na frente de casa brincando com a Lívia na piscininha dela e tem sempre um guarda ali me olhando. Tô brincando, isso não me incomoda, tá? No entanto, a gente tem casos aqui no mesmo condomínio que eu moro, que são bem no limite do condomínio e já tiveram problemas com segurança justamente porque pessoas tentaram pular o muro do condomínio para entrar nessa casa. Então é interessante realmente, gente, que você vai e conheça o condomínio. Então vai, circula pelas ruas, dá uma olhada para ver se não tem um terreno melhor do que esse que de repente você encontrou no LX ou alguém estava te mostrando. Outra coisa que tem que ser considerada é a área ao redor do condomínio. Se eu falei que você tinha que prestar atenção nos seus vizinhos do terreno que você está querendo comprar, você tem que prestar atenção na vizinhança do condomínio também. Por exemplo, tem um condomínio aqui em Manaus que se chama Residencial Adrianópolis. Será que vai dar ruim eu ficar falando do nome dos condomínios aqui, produção? Liga pra assessoria jurídica aí e pergunta.
Tá, então não vou falar o nome do condomínio, tá? Tem um condomínio aí num bairro nobre da cidade de Manaus que fica perto de 3 escolas, tá? Vocês vão imaginar aí esse condomínio. E ele era super valorizado, gente. Tanto, gente, ele perdeu muito valor de venda. Porque uma construtora comprou o terreno do lado desse condomínio e construiu nada mais, nada menos do que 8 torres de 18 andares cada uma. Ou seja, são torres altíssimas do lado de um condomínio de luxo da cidade. Imagina só as dondocas lá do condomínio compraram terreno, fizeram as suas casas, vão tomar o banho delas lá na piscina, querem fazer um topless. E os caras do condomínio lá dos apartamentos estão lá com binóculo assim. Perdeu completamente a privacidade. Então fique atento ao que tem do lado. O que é melhor ter do lado? Uma fábrica, uma loja, um grande espaço que não faça muito barulho. Oi pessoal, a bateria da câmera me deixou na mão e aí eu vou terminar esse vídeo com o celular. Tem mais um item que você não pode deixar de lado na hora de comprar o seu terreno num condomínio. É com relação ao tamanho dele. E pra que interessa saber o tamanho do condomínio? Por conta principalmente do preço da taxa de condomínio. Por quê? Porque quanto maior o condomínio, as taxas, né, os custos que o condomínio tem, vão ser rateados, né, vão ser divididos entre um número maior de pessoas. Então a tendência é que condomínios maiores tenham taxas de condomínio menores. Isso comparando entre padrões iguais, né? Você não pode comparar um Jardim das Américas com um Tapajós, né? O condomínio Tapajós tem um padrão diferente. Você vai ter que comparar o Jardim das Américas com o Efigênio Salles, né? São terrenos ali de altíssimo padrão, 20 por 40. E aí, na hora que você for considerar o tamanho do condomínio por conta do custo da taxa, vamos aqui pegar 2 exemplos, tá? Pensei no condomínio XN, que é um condomínio relativamente pequeno e tem uma taxa de condomínio mais elevada. E vamos falar no condomínio Tapajós, ou no condomínio Renascença, por exemplo, que são condomínios um pouquinho maiores, que tem uma taxa de condomínio mais baixa que o do XN. E aí você vai ter que comparar também a taxa de condomínio com a localização. Por quê? Porque não adianta você comprar um lote no condomínio que você fala, ah, não, essa taxa de condomínio aqui é super barata, tipo o Tapajós. Comparando, né, em relação aos outros, o condomínio Tapajós tem uma taxa de condomínio mais em conta. Mas ele fica, gente, a quase 14 quilômetros do centro da cidade. Então, se você trabalha no centro e vai comprar um lote no condomínio Tapajós para morar lá, considere que você vai gastar, talvez, de gasolina. Se você for somar a gasolina que você vai gastar com a taxa do condomínio, talvez seja mais interessante você comprar um lote no condomínio Renascença, por exemplo, que você vai estar super perto do centro. Então, leva em consideração a localização também. Então, tem que pesar junto a localização, o tamanho do condomínio, para conseguir ver aí taxa de condomínio. Outra coisa que também é importante quando o condomínio é grande é com relação à taxa extra, né? Então imagina, gente, se tem algum problema, portaria, não teve projeto estrutural, despencou, caiu, quebrou um monte de carro e machucou um monte de gente, tem que pagar um monte de indenização. E imagina só dividir isso entre 50 pessoas, se só tem 50 casas naquele condomínio. Ou dividir entre 200, 300 lotes, se o seu condomínio for um pouco maior. Né? Então é isso que tem que ser pesado na hora de você investir em comprar um terreno num condomínio tão pequeno. Isso pode dar problema depois. E a última dica que eu falei pra vocês, que era uma das mais importantes, era: não interessa quem tá te vendendo esse terreno. Não interessa se você confia muito, se é seu pai, se é seu tio, se é um parente distante ou um completo desconhecido. Você precisa medir o terreno. Então vai lá, se arruma uma trena. Se você tem corretor te ajudando, o corretor tem uma trena longa. Um bom corretor tem uma trena longa, tá? Meu pai é corretor, ele tem uma trenona. E aí você pega a trena, vai lá, mede o terreno e vê se ele tá direitinho de acordo com o documento do cartório. Ai, Luane, mas lote em condomínio, tu tá doida que vai ter problema com o terreno? Gente, logo que eu me formei na metade de 2015. O projeto que eu mais fiz, gente, naquela época da crise aqui, que ninguém tava construindo, e imagina se quem tivesse construindo ia pegar mesmo uma engenheira recém-formada. Sabe o que eu mais fiz, gente? Foi um projeto que se chama Projeto de Retificação de Área. É onde a gente vai lá, mede um terreno, faz um croquisinho e tal, e dá entrada na Implurb pra pegar uma certidão de retificação de área e levar no cartório pra verbar. Então, como meu pai é corretor, né, ele que me arrumava esses serviços. E eu fiz um bocado, gente. Vocês não têm ideia do quanto de terreno tem aqui em Manaus. Pra prefeitura tem um tamanho, pro cartório tem outra e na prática tem outra. E acontece em lote de rua pública, em bairro, em conjunto e em condomínio também. E aconteceu no terreno onde eu construí essa casa hoje. No nosso exemplo aqui em questão, cada um dos vizinhos do lado entrou um pouquinho. Acho que entraram 10 centímetros de um lado e 20 do outro. E aí você vai dizer, nossa, 30 centímetros é tão pouquinho. Multiplica por 25, que é o comprimento. 7,5 metros quadrados, se eu não tô enganada, tá? Porque já faz tempo também. Mas, assim, dá pra fazer um banheirão com 7,5 metros.
Então, meça o terreno. Pra gente não foi prejuízo, por quê? Porque a gente comprou o terreno barato, né? E a gente tava comprando de uma pessoa da família que tava querendo nos ajudar. Mas você comprar um terreno dizendo que tem uma metragem, gente, depois que já foi no cartório, transferiu tudo, você vê que o terreno não tem aquela metragem, bem complicado. Como eu sou engenheira civil, pra ajustar o projeto aqui foi fácil. Eu mesma fui lá e ajeitei o projeto, né? Ajustei o projeto pro tamanho do terreno. Mas aí você vai ter que pagar alguém pra revisar teu projeto. Complicado. Então meça o terreno, não interessa quem tá te vendendo, tem que medir. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos dessa playlist, que vai ser bem interessante pra quem tá querendo construir ou reformar aqui em Manaus. Fiquem com Deus, sejam felizes. Vem muito pela frente.